Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um FarrachaCast. Hoje nós temos duas presenças ilustres aqui, o professor Eduardo Agostinho e o Dr. Matheus Kalink. Nós vamos tratar sobre um tema muito atual, que é sobre o endividamento empresarial, crise e reestruturação de empresas. Nossos dois convidados são grandes especialistas nessas áreas e vão poder nos trazer as atualidades sobre esses temas e alguns caminhos para que os empresários possam superar eventuais períodos de crise. Agostinho e Matheus, sejam bem-vindos. Obrigado, Pedro. Muito legal estar aqui com vocês. É muito legal esse projeto do FarrachaCast e estou honrado, né? Porque agora não sou só mais um ouvinte do FarrachaCast, também sou aqui um participante. Obrigado pela convite e pela lembrança. Imagina. Olá, Pedro, professor Agostinho. Gostaria de dizer que é uma honra estar ao lado de grandes advogados. O Pedro, além de um grande advogado, um grande amigo também. O professor Agostinho, uma referência na área do direito empresarial, mais especificamente na área do direito da insolvência. Então, fico muito feliz de estar podendo compartilhar essa mesa aqui com vocês para a nossa conversa de hoje. Então, para a gente começar do básico, Matheus, toda empresa endividada está necessariamente em crise? E mais, como que o empresário consegue identificar quando o endividamento deixa de ser administrável e passa a ser realmente um risco para a continuidade do negócio? Pedro, é uma ótima pergunta, porque muitas vezes a gente acaba associando o endividamento com um cenário de crise. Mas uma empresa ela pode estar altamente endividada e não necessariamente estar num cenário de crise. Muitos empresários, muitas empresas tomam crédito para expandir suas operações, para aumentar seus investimentos, para aumentar sua estrutura física, para comprar maquinário, mas isso não necessariamente representa um cenário de crise. O problema surge quando a dívida ela passa de ser um instrumento de crescimento, quando ela passa a consumir a capacidade financeira da empresa. Então, o sócio contrai empréstimos para pagar dívidas antigas, ele começa a atrasar sua folha de pagamento, ele começa a atrasar tributos, seus fornecedores. Então, um sinal de alerta para o empresário é quando ele deixa de administrar a sua empresa e passa a administrar essas urgências que vêm surgindo, quando ele começa a pagar pequenos incêndios. Quando a gente tem um cenário como esse, muitas vezes um processo de reestruturação é muito bem-vindo para reorganizar esse passivo e colocar a empresa em ordem novamente. Eu estou muito alinhado com você, Matheus, porque muitas vezes o endividamento é normal e é saudável, a depender, inclusive, do modelo de negócio da empresa. Uma franquia, por exemplo, muitas vezes vai precisar de uma alavancagem maior para poder atingir a sua finalidade. E o sinal de alerta realmente é quando a empresa começa a atrasar muitas obrigações, tributos, fornecedores, encargos trabalhistas, e daí isso começa a se tornar um problema real para a continuidade das atividades. E nesse contexto, quando começa a surgir essa preocupação, quais são os erros que você percebe que são mais comuns que os empresários cometem e em que momento que é recomendável que o empresário busque uma assessoria especializada para lidar com esse problema? Primeiramente, Pedro, um problema muito grande que nós verificamos no dia a dia é o empresário acreditar que a crise ela vai se resolver sozinha. Que na semana que vem eu vou ter uma semana melhor, que no mês que vem eu vou fechar um novo contrato, que eu consigo vender um ativo aqui e outro ali para pagar as minhas dívidas, sem que seja feito um diagnóstico da situação completa da empresa. Então, o empresário, nessa esperança de que tudo vai melhorar, ele não analisa o cenário global de endividamento da empresa e começa a negociar de forma isolada com os seus credores. Então, ele, por vezes, costuma negociar com aquele credor que é mais insistente, que tem uma cobrança mais incisiva, que incomoda mais. Ele repactua essa dívida com esse credor, na tentativa de apagar um incêndio ali de curto prazo. Ele tem uma taxa de juros maior nessa repactuação, ele vai ter penalidades contratuais mais severas, por vezes acaba, inclusive, colocando bens da empresa em garantia dessa repactuação e acaba resolvendo um problema de curto prazo, mas que lá na frente, em caso de inadimplemento, vai se tornar um problema muito maior. Então, é o cobertor de avião, né? Você resolve, cobre um lado e descobre o outro. Então, esse é um problema muito grave que nós verificamos no dia a dia, que é um erro muito comum de muitos empresários. Então, a partir do momento que você identifica que esse endividamento ele vem crescendo, é necessário sim um diagnóstico financeiro e jurídico para se verificar as opções que a legislação brasileira oferece para o devedor em crise. Professor Agostinho, quais são os maiores erros que você já percebeu em todos esses anos de carreira? Então, Pedro, ouvindo o Matheus, né, a gente vai lembrando de casos onde faltou justamente esse cuidado, né? E aí os exemplos são inúmeros, né? Que a gente poderia utilizar para demonstrar
a ausência de cuidado, né? E aí, ao invés de eu te dar um exemplo específico, né, eu acho que a gente poderia falar da característica do empresário brasileiro, né, que é um pouco da característica do empresário latino. Os países latinos têm essa característica, né? O empresário, ele acaba entendendo que a dificuldade ali é um pouco de falta de competência profissional, pessoal dele na gestão, Perfeito. né? E eu brinco com os alunos na faculdade, né, de que, na verdade, quando você começa um negócio, você tem 50% de chance de dar errado, né? Exatamente. Então, não tem... e para alguém dar certo, alguém vai dar errado, né? Então, a possibilidade do teu negócio enfrentar um momento de dificuldade, ela já é algo que é inerente à própria atividade econômica, né? E aí essa postura do empresário brasileiro de não querer reconhecer essa dificuldade, por entender que isso é reconhecimento de uma falha pessoal, acaba fazendo com que a coisa chegue num ponto que torna de difícil a solução via essas negociações individuais, né? E aí, o momento de cuidado, né? Eu gosto de brincar, tem um trader de moeda brasileiro, que eu não me recordo o nome dele agora, mas uma vez eu vi uma entrevista dele que foi muito legal, que ele contou o seguinte: cada vez que ele tem uma operação bem sucedida de trader de moeda, ele pega uma parte do resultado da operação e investe em imóvel numa holding familiar lá que ele tem, né? E aí, o que ele tem como stop loss, né? Que é o momento que ele tem precisa parar de perder ali para se reposicionar, né? Quando ele entra num outro trade de moeda e ele tá naquela situação ali de estar comprado e ter que fazer um margin call para evitar sair da posição, né? No dia que ele pensa em vender um imóvel da holding familiar para poder manter a posição, é o dia que ele tem que admitir que ele perdeu, né? Então, aí ele já tem isso com ele como a referência do momento exato, né? O racional que o Matheus colocou, né, é um racional que falta um pouco para o nosso empresário. Ele tem que entender que no momento que ele chegar num ponto que o endividamento dele está comprometendo todo o ativo dele, e que ele fica sem recursos para poder se reposicionar, né? É o momento em que talvez ele tenha que entender que a solução das negociações individualizadas já não resolve mais, né? O desafio é esse, né? Que normalmente o empresário, quando se dá conta disso, esse momento já passou e aí ele torna muito mais difícil para ele se movimentar, né? Em uma situação ali de crise, né? E é muito bom esse contexto que você trouxe, Agostinho, porque a minha próxima pergunta era justamente sobre o início dessas tratativas para buscar uma solução para esses problemas, que muitas vezes o primeiro caminho adotado é uma negociação. Então, uma negociação com bancos, com fornecedores e eventual, inclusive, assessoria tributária para pensar em alternativas para a empresa. E eu gostaria que o professor comentasse quais fatores que podem, eventualmente, ser adotados por uma assessoria jurídica ou financeira que aumentem as chances de sucesso em uma negociação prévia nesse primeiro momento de constatação no período de crise. Perfeito, Pedro. Assim, a nossa área é uma área que a gente tem uma certa tranquilidade que a IA vai demorar para ela conseguir dominar, né? Por quê? Porque a gente mesmo, quando a gente inicia um projeto, é muito comum de que a primeira resposta que a gente tem em projeto, ela já mude na primeira negociação, né? Exato. E aí é algo que a gente tem que ter a percepção e passar para o empresário, né? De que essa construção ela tem que ser uma construção multidisciplinar, né? Então, primeiro, eu vou ter que ter, além do jurídico, empresarial, tributário, entendendo como fazer o turnaround, né? Eu vou ter que também ter uma consultoria financeira ajudando para entender onde é que eu consigo fazer a empresa voltar a ter o que o Galgano chama de economicidade, né? Ela começar a voltar a ter o resultado positivo. Então, são coisas que tem que caminhar juntos, né? E aí, nessa lógica de busca da solução, vocês devem estar tendo essa experiência, né? E a gente tem vivido isso constantemente nos últimos projetos. A reforma de 2020 da Lei de Falência e Recuperação, ela trouxe a figura da mediação antecedente.
é algo que veio ali com uma perspectiva na época pandêmica, né, de soluções ali imediatas ali como resposta à crise pandêmica, né, mas que hoje tem se mostrado uma ferramenta bastante adequada, né. Eu até faço um paralelo, né, que eu tento entender, né, Matheus, o que passou na cabeça do Sérgio Real lá quando ele foi renegociar com os bancos, né? Que ele poderia chamar os bancos para renegociar sem estar com o mínimo de proteção ali com relação a uma reação negativa, né? E aí eu acho que existem contextos em que isso pode dar certo, isso é o ideal, né? Mas o devedor ele tem que ter consciência de que no momento que ele começa essa demonstração da necessidade de renegociação, existe um grande risco de que os credores não entendam que o cooperar é o melhor para eles, né? E aí, uma das análises estratégicas que vai ter que ser feita é justamente essa eventual utilização da ferramenta da mediação antecedente ali, né? Com certeza, ela às vezes ela evita a necessidade de uma solução mais radical como uma recuperação judicial ou até uma recuperação extrajudicial, né? Ela permite ali que eu consiga repactuar com os credores, né? Num ambiente ali de coordenação, e aí eu brinco assim, né? Que a primeira reunião de mediação ela tem aquelas fases do luto, né? Tem a indignação, né? E até o momento que vem ali a assimilação de que... Negação. A negação, né? E aí vem depois assimilo que aquela situação ela é inevitável, né? E aí a minha leitura hoje é de que na situação que o empresário chega, vai depender muito do estágio, né? Então, se você tiver uma situação de que uma negociação pontual com 2 bancos, dependendo do perfil do banco, você já entende ali que é possível você conseguir uma solução ali que permita fazer o turnaround sem precisar de uma solução mais radical, né? Numa situação onde você tem ali um contexto mais passível de litigância no momento que você começa a negociação, por uma questão de prudência, talvez seja o ideal buscar uma mediação antecedente ali, para que você faça essa abertura de conversa, né? Num ambiente de blindagem ali, que os credores sejam protegidos deles mesmos, né? Então, o frigir dos ovos é isso que o sistema nos permite. Perfeito. Matheus, conta um pouco da sua experiência, sobretudo na utilização da mediação. A gente conversa diariamente, a nossa sala é uma do lado da outra, e a gente fica discutindo os casos, e pelo que eu sinto da equipe de vocês, que é mais voltada para recuperação e falência, é um mecanismo que realmente está trazendo bastante resultado positivo, não? Sem dúvida é um mecanismo que a reforma da Lei 11.101/2005 pela 14.102/2020 traz, sim, como uma alternativa. E você tem um ambiente, de fato, mais coordenado e é uma medida antecedente às medidas mais drásticas, como o professor Agostinho colocou, de uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial. Então, antes de eu trazer diversos credores para uma negociação maior, que vai demandar mais tempo, vai ser mais custosa, instaura-se esse procedimento de mediação e você tenta resolver essa dívida com esses credores num ambiente mais controlado, né? Caso isso não seja possível, a lei dispõe de outras alternativas, como a recuperação extrajudicial, na qual você também negocia as condições de pagamento com os credores de uma maneira prévia e leva esse plano de recuperação extrajudicial ao Poder Judiciário tão somente para uma homologação. Então você negocia primeiramente com os credores e chega para o Judiciário para homologar. Num processo de recuperação judicial, por sua vez, a gente já tem um cenário diferente, né, no qual você traz todos os credores para um processo judicial de fato, e aí apresenta-se um plano de recuperação judicial, você vai ter uma Assembleia Geral de Credores em que esse plano vai ser votado, você tem a necessidade de apresentação de certidões negativas também de débitos tributários federais, e aí é um processo de fato um pouco mais custoso e mais moroso, mas também são alternativas que a Lei 11.101 traz para o devedor em crise. E, professor Agostinho, um debate que eu, inclusive, às vezes tenho com o Matheus é sobre o momento adequado para pedir a recuperação extra ou a recuperação judicial. Porque muitas vezes não é linear, como a gente está comentando aqui. O empresário, às vezes, está com vários passivos acumulados, com várias situações particulares e... às vezes não dá para buscar uma negociação prévia com uma mediação, a gente já tem que partir para uma recuperação, mas é algo que a gente discute bastante mesmo, quando que é esse momento? Porque, inclusive, o empresário, quando chega no escritório e nos consulta, ele mesmo não sabe qual que é o melhor caminho que ele poderia seguir, e muitas vezes coloca isso para a assessoria jurídica praticamente decidir. Então, a gente tem como
ter essa medida sobre o momento adequado para adotar cada uma dessas medidas, ou realmente é caso a caso? Olha, Pedro, que bom se eu tivesse essa resposta, né? Realmente é caso a caso, né? O que eu acho que é relevante, né? Que precisa ficar muito claro para o empresário, né? Normalmente, primeiro que ele demora para procurar essa assessoria, né? Então, tem ali o viés do otimismo, né? Então, ele sempre conta ali com uma solução miraculosa que vai fazer com que ele não precise fazer o uso dessas ferramentas, né? De outro lado, eu tenho uma preocupação muito grande de não virar, de não me tornar aquele sujeito que tem um martelo e acha que tudo é prego, né? Então, já acha que a solução é recuperação judicial para qualquer coisa que apareça, né? Na verdade, eu até estatisticamente lá no escritório, a gente vai ajuizar uma recuperação judicial para os próximos dias. Na verdade, ajuizamos nessa semana, porque realmente não teve outro jeito, né? E aí a gente tem um cuidado. Quando a gente faz ali, chega na decisão com o empresário, né, de que a nossa sugestão, a nossa posição profissional é de ajuizamento da recuperação judicial, a gente faz uma reunião com ele para ele entender que a recuperação judicial, ela traz o risco de falência junto, né? Então, muitas vezes o empresário ele tá tão preocupado em ter o fôlego do stay period ali, da suspensão das execuções, que ele não se dá conta de que esse caminho é um caminho sem volta, se ele não conseguir resolver. A solução final é uma solução traumática, né? E aí, então, a gente tem esse cuidado. Quando a gente chega à conclusão que realmente a recuperação judicial é o instrumento que faz sentido, a gente faz uma reunião para o empresário entender os benefícios que ela vai trazer, mas também as consequências ali com que ele vai ter que passar a lidar, né? E aí, então, a ideia básica para te responder a pergunta, né, é de que no momento em que você vislumbra ali, né, que as soluções que você teria pela mediação já não são mais suficientes, né? Tá chegando ali o final dos 60 dias, o juiz às vezes até te concede mais um prazo ali para você demonstrar algo, desde que você demonstre que já tem um percentual de credores que está favorável à adesão, né? Você constata ali que a recuperação extrajudicial não é mais a solução viável por composição de credores, então aí a recuperação judicial passa a ser a solução, né? Para você ter mais segurança na proteção da essencialidade dos bens, então tem alguns mecanismos que a judicial acaba trazendo, né? Mas o pessoal da tesouraria, né, o pessoal do financeiro fala que o caixa é o rei, né? E aí eu acho que a gente poderia dizer o seguinte, né? A hora que você não consegue mais ter segurança do caixa, provavelmente é o momento em que a recuperação judicial vai surgir como solução, né? Mas, volto a dizer, a gente hoje está ajuizando uma agora semana que está justamente nessa situação, né? Mas a gente tem tido mais recuperações judiciais que a gente assumiu no meio do caminho, porque o empresário não ficou tão claro para ele os riscos da judicial quando a solução foi proposta, né? E aí a frustração dele fez com que ele transferisse essa frustração pro colega que estava atendendo, né? E a gente sabe que são várias pedras no meio do caminho, então a possibilidade do empresário ter uma certa insatisfação com o profissional que tá lidando com o processo, ela é grande, então por isso que esse alinhamento de expectativas tem que ser muito bem cuidado, né? E aí, a maioria das judiciais nos últimos 2, 3 anos a gente tem recebido já ajuizadas, né? E a gente tem trabalhado muito com a extrajudicial. A extrajudicial, ela é uma ferramenta que, com a maturidade dos credores e com a percepção dos devedores de que eles não vão conseguir mais aquelas soluções miraculosas pré-2020, né? De 90% de deságio e perdão do passado e vamos viver o futuro, né?
Então, os empresários também têm compreendido que a socialização do prejuízo ela tem que ser socializada mesmo, né? E aí você consegue fazer com que a extrajudicial seja o melhor mecanismo. Se não tiver jeito, se você estiver ali num ambiente que os credores estão muito pulverizados, né? E a essencialidade dos bens está ficando algo sensível, né? Aí a judicial ela acaba sendo a solução mais adequada, né? Pelas características da nossa realidade socioeconômica, né? Só para terminar, Pedro, eu sempre lembro da Tati Flores, que é uma colega nossa do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Na verdade, ela é do Mato Grosso, né? E ela brinca, né? Que o sistema de insolvência ele tem que ser meio sistema Marília Mendonça, né? Então, todo mundo tem que sofrer um pouco, né? Não dá para deixar só uma parte sofrendo, né? E aí a RJ é a sofrência maior, né? Mas às vezes ela é necessária, né? Perfeito. E assim, um ponto que a gente observa da prática é que não existe solução milagrosa, né? Então, da nossa parte, como advogados também, nós precisamos ter muita transparência, primeiro na questão dos riscos, como o professor colocou, de eventual convolução e falência, que é o pior cenário, mas também de demonstrar que o fato de ter uma recuperação judicial e de ter um período de suspensão que vai dar um fôlego para a empresa, não vai ser algo eterno e que ela vai usar desse instrumento para todo sempre. Porque muitas vezes, quando passa esse período, pouco se fez e daí os caminhos ficam ainda mais difíceis e com esse risco enorme de eventual falência. E nesse contexto, Matheus, eu gostaria que você trouxesse uma discussão que nós já tivemos também, que é sobre o estigma da recuperação judicial e desses mecanismos que a lei prevê para a recuperação das empresas. Na sua visão, esses mecanismos, eles realmente são estigmatizados? Eles representam uma fragilidade do empresário ou eles são um mecanismo fundamental para preservar essa atividade e daí garantir muitos trabalhadores ali o seu posto de trabalho, o pagamento de tributos, enfim, o desenvolvimento do mercado? Se tem, de fato, Pedro, esse entendimento de senso comum, na verdade, de que um cenário de recuperação extrajudicial ou de recuperação judicial, ele está muito associado a um cenário falimentar, né? Se comenta que a empresa tem recuperação judicial, ela está quebrada, ela está falida, quando, na verdade, são institutos completamente diferentes. A recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, elas servem justamente para você preservar aquele agente econômico viável, para que ele continue gerando riqueza, para que ele continue gerando emprego, para que ele arrecade tributos, quando no cenário falimentar a gente tem uma situação de fato irreversível. Então são coisas completamente distintas, mas que no senso comum acabam sendo estigmatizadas, né? Mas com sorte, eu vejo que nos últimos anos, e aí o professor Agostinho pode complementar bem, nós temos uma mudança nessa percepção, justamente por conta do grande número de pedidos de recuperação judicial e extrajudicial que foram ajuizados nos últimos anos. Nós temos dados do Serasa Experian que no último ano, 2.500 empresas estavam em recuperação judicial no Brasil. E dentre essas 2.500 empresas, nós temos muitas empresas de nível nacional. Então, quando a gente passa a ver esses casos de grande porte, e a comunidade passa a ter conhecimento de como funciona o procedimento, de que aqueles credores eles vão receber seu crédito, ainda que não muitas vezes na integralidade, mas que vão receber parte desse crédito, que a empresa está honrando com suas obrigações, que ela tem uma possibilidade de exorguimento, a comunidade passa a entender que esse procedimento ele é de fato mais credibilizado, né? Não é como a ideia que se tinha da falência lá atrás, da concordata, se tem um processo que é muito mais construído junto com os credores, que os credores entendem as condições de pagamento e como o professor Agostinho colocou, de que o prejuízo ele tem que ser de fato compartilhado entre todos. A situação ela já está posta, né? Então você já tem um cenário de dificuldade. A partir de agora, o que a gente vai fazer com esse cenário de dificuldade é que precisa ser compreendido pelos credores, pelos investidores, para que a empresa possa, de fato, se soerguer. Então, eu vejo que esse estigma ele vem sendo desconstruído ao longo dos anos e, com sorte, nos próximos anos, a gente já vai ter um entendimento bem mais claro sobre como funcionam esses procedimentos. Perfeito. Professor Agostinho, qual que é a sua visão sobre esse estigma que muitas vezes se tem? Isso aí me lembra um pouco, né, Matheus, no meu chapéu de professor aqui, né? Então, tenho dois colegas ali, dois prêmios Nobel, né? o Acemoglu e o Robinson, né? O Daron Acemoglu e James Robinson, eles são um britânico e um turco,
né? E eles têm um livro que é famoso, que é Por que as Nações Falham, né? Então, e aí na prática o que eles tentam demonstrar nesse livro é que as regras do jogo do país, elas acabam fazendo com que o país tenha mais, um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico ou menos favorável, né? Historicamente, no Brasil, a gente tem pontos hiper positivos, né? O agrobusiness é algo fantástico, está passando por um momento hoje de dificuldade e a gente está vendo como as regras do agrobusiness levaram a situação de crise e como a recuperação tá sendo vista como uma ferramenta inadequada para lidar com o problema que eles têm vivido, né? Mas nós temos N casos de sucesso no Brasil, né? Então é um país pujante. Só que, historicamente, a gente tem essa visão de que o empresário, ele, quando está em dificuldade, ele vai querer fazer com que a sofrência fique com os outros e não com ele, né? E aí, isso historicamente orientou a nossa legislação, né? Então, tem um livro que é bem legal, do Gilberto Gonatti, do TWK, que ele faz uma análise do processo legislativo das legislações até a lei de 45, até o decreto de 45. E ele demonstra, né, que, na verdade, existia já uma certa consciência do legislador e do doutrinador na época das soluções americanas que a gente passou a usar em 2005. Só que a perspectiva que eles tinham na análise de qual era a ideal para o país era uma perspectiva de que os empresários eles não eram confiáveis, né? Então, por isso que a concordata era um favor legal, era uma regrinha básica, não tem negociação entre credor e devedor, né? E aí, com isso, eu evitava um ambiente de conluio ali entre empresários, ali em prejuízo aos demais credores, né? A lei de 2005, finalmente, ela mudou essa perspectiva, né? E aí, o que a gente vive, né? A gente está aí há 25 anos com a lei, né? 20 anos com a lei, né? A gente percebe que a lei está começando a criar instituições mais favoráveis, né? Que é um pouco o que o Acemoglu e o Robson falam, né? Então, a legislação, ela ajuda a criar um ambiente mais favorável, né? E hoje, daí, você já tem uma situação de que se você tiver uma situação de credores e devedor compreendendo que a renegociação é melhor para todos, né? Você tem N mecanismos de solução para isso, né? E nós temos casos da Raizen, GPA, que estão famosos hoje aí, são empresas de nível nacional que estão se utilizando dessa ferramenta. Mas a gente tem exemplos locais que também já são exemplos bem-sucedidos, né? E muito fruto dessa mudança. Então, a gente pode até dizer que está sendo rápido, né? Em 20 anos de lei aí, já tem uma mudança de perspectiva de como o sistema é visto, né? Apesar de a gente ainda, às vezes, quando está no aeroporto, né? Esses dias eu tava no aeroporto voltando para Curitiba, né? E aí um amigo meu, advogado, colega nosso da área empresarial, falou, pá, você, Eduardo, que é advogado pros caloteiros aí, como é que faz tal coisa? Então, ainda tem um pouquinho essa pecha, mas já tá... Quem tá envolvido no ambiente já percebe que quem vence a barreira e busca, encontra a solução aí e empresas estão sendo preservadas, aí, empregos preservados a partir da ferramenta. Perfeitamente, e algo que nós estamos até discutindo, porque esse dado do Serasa Experience e também, acho que a Forbes divulgou agora uma matéria sobre o recorde de recuperações judiciais no Brasil, eu acredito, pelo menos, que admite uma dupla interpretação. Uma primeira, no sentido de que realmente tem muita gente em dificuldade, o país com a taxa de juros muito alta está onerando, né, o empresário, só que também há uma procura muito maior dos empresários para a adoção desses mecanismos de recuperação. Por isso que eu penso, né, particularmente, que, de certo modo, a gente vem superando esse estigma relacionado aos mecanismos de proteção de recuperação das empresas, justamente observados esses dados e o padrão de conduta, né, dos empresários. E agora, para a gente partir para um encerramento, eu vou pedir para o Matheus e depois para o professor trazer alguns conselhos que vocês poderiam dar para o empresário que começa a enfrentar um período de crise e
o que vocês já viram, por exemplo, uma pequena conduta que o empresário poderia ter adotado em um momento anterior e que não foi adotado e agravou muito uma situação? Começando agora pelo Matheus. Bom, Pedro, eu penso que o empresário não pode confundir esperança com adiamento das soluções. Então, o empreendedor brasileiro, ele, por essência, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser esperançoso, justamente porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, a gente tem uma carga tributária muito elevada, encargos trabalhistas que oneram, de fato, o empregador. Mas essa esperança ela tem que ser acompanhada de ação. E quanto antes se identifica esse cenário de crise e quanto antes se tomam medidas para, de fato, equalizar esse passivo e preservar essa atividade empresarial, mais fácil fica desse empresário superar essa crise e retomar o controle da atividade da sua empresa de forma regular. E um segundo ponto seria justamente para que o empresário não enxergue a reestruturação de empresas, a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, o procedimento de mediação, com esse estigma que nós comentamos, né? Que ele tire essa visão negativa dos institutos e passe a enxergar isso como mecanismos que estão à sua disposição para que ele enfrente essa situação de crise. Uma situação de crise ela pode se dar por diversos motivos, né? A gente falou da taxa de juros, a gente pode falar até mesmo de um evento sanitário, como teve a pandemia em 2020, que ainda vem repercutindo seus efeitos até os dias de hoje. Nós temos empresas que em 2025, 2026 passaram a pedir recuperação por conta dos reflexos da pandemia lá de 2020. Então, esse cenário de crise ele não é demérito para empresário nenhum, ele tem que entender que isso acontece em diversas empresas e que ele tem que se utilizar dos mecanismos que estão à sua disposição para superar esse cenário e evitar com que a empresa vá para um cenário falimentar que é muito mais drástico e que tem prejuízos severos aí ao longo de muitos anos. Professor. Então, Pedro, assim, fazendo coro com o que o Matheus já trouxe, né? Eu acho que é legal a gente fazer um paralelo, né, com o universo das startups, né? Então, os venture capitals ali, os investidores anjo, né? Eles trazem aquela premissa de que eles precisam investir em 10 empresas ou até mais para que uma dê o resultado que vale o investimento dessas todas, né? E aí, esse eu acho que é um ponto que a gente percebe que essa leitura de startup, aos poucos, os nossos empresários estão também conseguindo entender que aquele negócio não é a vida dele, né? Ele não precisa ter um negócio só, e dos vários negócios que ele tem, alguns vão dar certo, alguns vão dar errado, né? E aí eu brinco sempre com o cliente, né? Que às vezes é melhor um final horroroso do que um horror sem fim, né? E aí a ideia de que muitas vezes, assim, o negócio não tem economicidade mesmo, né? Então é melhor encerrar, né? E aí vamos liquidar a operação, e aí eu tenho que ter uma espécie de compliance financeiro, né? Para entender que às vezes não é nem o caso de renegociação, nem o caso de usar os mecanismos, é o caso de pagar os credores mesmo e fechar as portas e investir no outro negócio ali que está dando mais resultado, né? Quando é uma situação como o Matheus colocou, né, de uma crise pandêmica, de um estreito de Hormuz fechado, né, aí o ferramental hoje é um ferramental muito adequado, né, e aí os nossos empresários aos poucos estão conseguindo perceber isso, né, e felizmente a legislação está também fazendo com que a gente tenha pessoas especializadas para poder assessorar esses empresários nesse momento, né? Não só no âmbito dos advogados, mas no âmbito de fundos de stressed asset, que vem nessa dificuldade do empresário uma oportunidade de permitir o turnaround e ganhar no turnaround, né? Então, da mesma forma como eu tenho lá o investidor das 10 startups, né? Eu tenho hoje os investidores que conseguem entender que a crise é uma crise superável e conseguem daí superar aquele credor mais resistente, substituir aquele credor mais resistente, né? E viabilizar a recuperação, né? Então, acho que o sistema aí tem muito a oferecer e conversas como essa são boas, né? Porque permite aí o pessoal ter essa leitura aí nos ouvindo. Perfeito. Eu acredito que, assim, um grande apanhado aqui da nossa conversa é que o empresário, em primeiro lugar, ele não tem que tratar um momento de dificuldade já como uma crise,
ele tem que saber identificar qual é o cenário da atividade dele, do mercado em si, e se ele passar a perceber que algumas obrigações que ele assumiu já estão ficando inviáveis de serem cumpridas, ele deve olhar para os caminhos que existem. Então, o primeiro caminho seria uma negociação, utilizando os mecanismos legais, como a mediação que foi comentada aqui, e caso esses mecanismos não sejam suficientes, podemos pensar na recuperação judicial, que, como a gente já colocou, são mecanismos que estão na lei, devem ser usados, e a gente tem que superar esse estigma de que quem atua nessa área ou quem adota essa medida é o caloteiro e que está querendo se beneficiar em relação aos seus credores. Enfim, é algo criado para beneficiar todas as partes envolvidas numa situação de crise, e em uma situação de crise ninguém sai totalmente ileso. Então é isso que também precisa ser compreendido, inclusive pelos próprios credores. Então eu agradeço imensamente, professor Agostinho, pelo seu comparecimento aqui no FarrachaCast. Foi muito bom te ouvir. Dr. Matheus, como você já colocou, é um grande amigo, um grande parceiro. A gente discute todos os dias casos, enfim, realmente um grande amigo. Então, agradeço imensamente você também. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, sigam a nossa página no Instagram e acompanhem os próximos episódios. Muito obrigado.